Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a poluição atmosférica. Vou tentar trazer de uma maneira bem simples e com exemplos e espero que vocês gostem deste vídeo. Então, o que a gente pode falar sobre a poluição atmosférica no contexto histórico é que desde o século XX se percebe que a poluição do ar ela é um grande problema, principalmente em centros urbanos, locais mais industrializados, onde tem maior circulação de veículos, e isso fez com que esse tema fosse ganhando cada vez mais relevância, né? E principalmente se falando sobre a questão das indústrias que estariam realmente trazendo essa poluição atmosférica a níveis antes inimagináveis. Então acontece que foram surgindo leis, foram surgindo normas sobre esse tipo de situação, e aqui no Brasil a norma, a lei que fala sobre a poluição atmosférica é a Resolução CONAMA 491 de novembro de 2018. Então eu vou estar trazendo para vocês qual que é a definição de poluentes atmosféricos segundo essa resolução do CONAMA. Então a gente tem lá uma explicação, mas de forma mais simplificada, seria qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características que venham a tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde das pessoas ou ainda danoso de alguma forma ao meio ambiente. E aí, para complementar, eu peguei aqui também a definição de padrão de qualidade do ar, porque é assim que são estudadas, as situações para ver se a qualidade do ar está boa ou se aquele ar está poluído. Então, como padrão de qualidade do ar, a gente tem um determinado como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera. Então, se você for avaliar, por exemplo, o CO2, você vai avaliar qual a concentração do CO2 em determinado local. E aí, pessoal, vou estar trazendo para vocês agora alguns conceitos que eu acredito que sejam importantes. Por exemplo, a gente tem os tipos de poluentes. A gente tem os poluentes primários, que são aqueles emitidos direto da fonte para a atmosfera. Como, por exemplo, eu poderia citar o material particulado, Então ele sai ali da chaminé de uma indústria, por exemplo, e você consegue visualizar aquela fumaça saindo, aquela fuligem, e ela fica no ar. Ou seja, ela foi emitida da chaminé diretamente à atmosfera e o material particulado é esse, Aí a gente tem também os poluentes secundários, que são aqueles formados na atmosfera. Mas como assim formados na atmosfera? Acontecem reações químicas na atmosfera entre poluentes primários, Pega um poluente primário, outro poluente primário e faz ali uma reação química, ou de um poluente primário com algo que esteja naturalmente ali no ambiente. Por exemplo, a gente poderia citar o ozônio, um desses poluentes secundários. Aí a gente tem outro conceito importante, são os processos da poluição. Quais são os processos da poluição? A emissão, que é onde tudo começa, é o processo de saída desse poluente da fonte geradora. Então, a hora que a fumaça sai do escape do carro ou sai de uma chaminé, por exemplo, Então, essa seria a chamada emissão. Aí nós temos o transporte, que é quando acontece por meio, por exemplo, de uma corrente de ar dessa fumaça que estava por conta de uma queimada no Pantanal, por exemplo. De repente, tem uma corrente de ar que leva essa fumaça lá para a cidade de São Paulo. Digamos que isso aconteça. Então é esse processo de transporte, uma corrente de ar carrega essa poluição para outra região. E por final, a gente tem o processo de emissão. O que é a emissão? Esse é o chamado fenômeno da chegada dos poluentes a um receptor. Como assim um receptor? Uma pessoa mesmo, Então, pode ocorrer danos à saúde, pode ocorrer danos também à propriedade, ou de maneira geral, vai ter danos ao meio ambiente quando o meio ambiente absorve essa poluição, ou quando uma pessoa absorve essa poluição. Isso se chama emissão. Também podemos dividir as fontes de poluição entre fontes naturais, que são aquelas independentes da ação humana. O que acontece?
A própria natureza, por vezes, gera poluição atmosférica. Vou citar alguns exemplos. Então, digamos que tem um vulcão adormecido há vários anos, de repente ele entra em erupção e gera toda aquela poluição atmosférica, toda aquela fumaça que fica visível a quilômetros. Às vezes os aeroportos próximos não podem estar em funcionamento porque fica com a visão prejudicada. Então, é algo natural, não somos nós seres humanos que causamos a erupção de um vulcão. Temos também o exemplo das tempestades de areia, algo que as pessoas não pensam que seja uma poluição atmosférica, mas desde uma pequena laranja, uma banana lá no ambiente que está se decompondo, ela está gerando ali, aquele processo de decomposição está gerando gases que geram poluição atmosférica. Ou ainda, por exemplo, as queimadas, né? Com aquela ressalva de que as queimadas elas podem ser uma ação natural ou elas podem ser uma ação causada pelo homem, ali, uma coisa feita pelo homem. Então existem as queimadas naturais, existem as queimadas causadas pela ação do homem. Mas temos aí então as fontes de poluição que são as fontes antropogênicas, que é o contrário das naturais. Aqui, sim, o ser humano é quem causa essa poluição. As fontes de emissão são geradas pela ação do homem. Então, seria, por exemplo, o escape de um veículo, queimadas causadas pela ação do homem, indústrias, ou ainda, por exemplo, a junção aí em um determinado espaço de uma grande quantidade de lixo, e aí esse lixo se decompondo, ou às vezes quando se coloca fogo em determinada quantidade de lixo, vai gerar essa poluição atmosférica também. E aí, continuando a falar sobre as fontes de poluição, nós também temos os termos fontes fixas e fontes móveis, né? As fontes fixas poderiam ser as indústrias, que são a principal, acredito eu. Destaque também para a crescente de usinas termoelétricas que utilizam carvão ou óleo combustível, e também incineradores, que vão gerar uma grande quantidade de poluição atmosférica. E como fontes móveis, muito fácil, né? Veículos, carros, caminhões, trens, aviões, navios, tudo que se utilize de combustível esteja emitindo alguma poluição. Temos também as fontes pontuais e as fontes difusas, né? As fontes pontuais, só exemplificando, então, seria quando ocorre o lançamento de uma carga poluidora de maneira concentrada em determinado local. Então, por exemplo, a chaminé de uma empresa está ali concentrado, sai aquele tufo de fumaça. E as fontes difusas quando ocorrem em uma vasta região, fica muito fácil imaginar, né? As queimadas, por exemplo, conforme a queimada vai acontecendo, ela vai gerando aquela poluição de maneira difusa. Todo local onde tenha queimadas vai tendo aquela emissão de poluentes. Beleza, mas qual que são esses poluentes? Então vou estar trazendo para vocês alguns que são os chamados poluentes regulamentados. São os poluentes que todo mundo talvez já ouviu falar, pelo menos, né? Ou conhece de uma maneira um pouco mais forte. Então nós temos, por exemplo, o material particulado, são partículas muito finas, sólidas, que estão suspensas no ar. Elas estão ali devido a alguma ação do homem ou também podem ser naturais. Como principais fontes, eu vou estar citando sempre fontes para vocês. Poderíamos falar da queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa vegetal, emissões de obra, pavimentações, tudo isso pode estar gerando material particulado. Temos também o ozônio, que é um poluente formado a partir de outros poluentes, ou seja, é um poluente secundário. Como principais fontes, também a queima de combustíveis fósseis pode ser citada. Então, ocorre de ser emitido lá diferentes poluidores, né, diferentes cargas poluentes, e aí ocorrem as reações químicas que formam o ozônio. Temos também o dióxido de enxofre, muito conhecido. É tóxico, é incolor, ou seja, difícil de ser verificado, e ele pode também reagir com outros compostos e formar material particulado até mesmo. Ou seja, é algo bem complexo mesmo. A poluição do ar ela é considerada uma das poluições mais complexas. E no dióxido de enxofre a gente tem como principais fontes a ideia das fontes naturais como vulcões, né, que entram em erupção, e também em áreas urbanas devido principalmente à queima de combustíveis fósseis ou ainda
outras atividades. A gente tem também dióxido de nitrogênio, que é um gás poluente e pode ser natural devido, por exemplo, a vulcões ou ações bacterianas até mesmo, e pode também ser causado por ação do homem, como processo de combustão em fontes móveis e fixas, né, queima de combustíveis. Temos também os hidrocarbonetos, aí entra uma parada bem complexa, que são gases e vapores resultantes da queima incompleta e da evaporação de combustíveis, e as principais fontes dos hidrocarbonetos é a evaporação e queima de combustíveis fósseis mesmo, nas indústrias ou em veículos automotores. E também temos o dióxido de carbono, CO2, que é um dos mais conhecidos, né? Não é considerado tóxico, porque ele está presente na atmosfera naturalmente. Porém, o aquecimento global é associado ao CO2. Por quê? Porque está tendo uma concentração muito alta de CO2 na atmosfera com o passar dos anos. E as principais fontes, né, já é de conhecimento da maioria, né, seriam os processos de combustão industrial ou veículos automotores novamente. Aí nós temos também os poluentes que são considerados, eu coloquei aqui apenas como monitorados. Por quê? Porque eles estão começando a ser investigados, estão começando a ser estudados, percebidos no ambiente agora, que seriam as substâncias inorgânicas classe 1, classe 2 e classe 3. Vou deixar aqui na tela para vocês quais seriam eles, e se vocês tiverem interesse, podem estar buscando mais informações, pesquisando mais sobre eles. Acredito que não venha ao caso eu explicar sobre cada um deles neste momento. Bom, pessoal, mas falando agora sobre os efeitos da poluição atmosférica. Tá, beleza, eu sei que quais são os poluentes e como eles são gerados, mas qual que é o problema que eles trazem para a nossa saúde ou que eles trazem para o meio ambiente? Vou citar alguns exemplos, então. Os efeitos que são causados à flora, por exemplo. Então, eles causam danos à vegetação porque são denominados de fitotóxicos. Eles realmente fazem com que as plantas fiquem doentes, né? Penetram nas plantas através da respiração que ocorre nas plantas, provocando a destruição ou prejudicando o processo da fotossíntese nessa planta. E os sintomas dos danos causados pelos poluentes geralmente fazem com que ali a superfície da folha comece a aparentar, a ter uma aparência diferente, uma aparência mais feia, com cores não tão bacanas, né? Porque prejudica até mesmo a clorofila que está presente ali na planta. Então faz com que essa planta fique doente. E como ela fica doente e começa a não ter mais a fotossíntese ocorrendo de maneira normal, pode levar até mesmo à morte dessa planta. Mas agora sim trazendo a ideia dos efeitos da poluição na saúde humana, né? As pessoas elas são muito prejudicadas pela poluição atmosférica, mesmo que às vezes sem ter esse conhecimento. Então, podem ser causadas dores de cabeça, ansiedade, impacto no sistema nervoso central, que existem estudos citando que pode sim ser geradas doenças a longo prazo, doenças cardiovasculares, impacto no fígado, no baço, na qualidade do sangue que circula dentro do seu corpo, impactos no aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino, devido à poluição atmosférica. Também, principalmente, né, um dos principais efeitos seria no pulmão dos seres humanos, causando irritação, inflamação, infecção, doenças como asma, redução da função pulmonar. Então, várias situações, entre elas existem relatos da ideia aí que a poluição atmosférica venha a causar câncer de pulmão nas pessoas. Ou seja, não faltam motivos para a gente pensar em formas de buscar a prevenção da poluição atmosférica para que os seres humanos não sejam prejudicados. Tá, beleza, professor Leandro, mas e aí? O que eu faço agora para tentar prevenir esses efeitos na saúde humana, para tentar proteger a nossa atmosfera, buscar ter uma qualidade de ar melhor? Então eu coloquei aqui algumas medidas frente a esses problemas da poluição do ar.
Quanto à legislação, deve-se pensar aí na existência de uma rigorosa legislação que seja contra a poluição, com penas claras para quem descumprir, principalmente questão de indústrias, porque acredito que sejam as fontes que venham aí mais prejudicando. Também na ideia dos combustíveis, um controle mais rigoroso de combustíveis e de grau de pureza, porque a gente sabe que dependendo do combustível e da qualidade desse combustível, os níveis de poluição emitidos são maiores ou menores. Também quanto aos veículos, a vistoria de veículos automotores para retirar de circulação, se possível, ou obrigar que seja feita a instalação de filtros para que eles não prejudiquem tanto, emitindo tantos poluentes. E ainda as queimadas, dispositivos aí para controle das queimadas ilegais que vem ocorrendo em larga escala nos últimos anos, por exemplo, aqui no Brasil. E, é claro, existem muitas outras alternativas. A gente poderia falar aqui sobre a utilização, por exemplo, de energias renováveis, como a energia eólica, a energia solar, que vem sendo desenvolvida nos últimos anos, mas ainda tem um longo caminho a ser trabalhado. E tudo isso, a gente percebe que não somente uma medida vai fazer com que a poluição do ar cesse, mas para a gente ter resultados, mesmo que no longo prazo, a gente vai precisar ações conjuntas, onde várias dessas medidas sejam implementadas para daí sim buscar resultados positivos na preservação do meio ambiente e na busca por uma qualidade do ar melhor para todos. Bom, pessoal, acho que seria isso. Aqui estão as referências dos trabalhos utilizados na montagem deste conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais!